Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a revisão do habeas datas. Ler só os artigos que mais caem, são os que estão em roxinho. E primeiro agradecer a presença de todos. Hoje a gente conta com o Paulo, que vai falar alguma coisa para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje é dia de revisão, só os pontos mais importantes aí. Nós vamos marcar esse vídeo só com os artigos mais cobrados. Agora, queria passar um pouco a palavra para o Carlos. Bom dia, pessoal. Hoje é revisão de habeas data. Nós já fizemos aí, vocês vão ver outros vídeos aí de revisão. Mandado de segurança também foi feito. E fizemos também de mandado de injunção. E vamos passar agora para habeas data. É importante, a cada 3 dias a gente faz revisão para tentar ter um aumento da nossa memória, né? Para a gente conseguir ter, na hora da prova, uma maior intimidade com o aluno. Então, é bom vocês também acompanharem junto. Quem conhece a gente sabe que aqui ninguém é professor, ao contrário, é todo mundo concurseiro. Nossa ideia não é monetizar, não é ganhar dinheiro com isso, ao contrário, é ter um grupo de apoio entre os estudantes. É igual a academia, quando você tem mais gente fazendo, é mais gostoso ir, é mais interessante, tem mais compromisso e mais comprometimento. Quem está seguindo a gente conhece, por favor, ajuda a gente, deixa o like. Quem não conhece, vê o vídeo. Se por acaso achar que foi bom, que agregou alguma coisa em sua vida, daí já deixa o like. Compartilha também, segue a gente. E antes de iniciar, falar que foi lançado edital, na realidade, do ENAM. Então a gente tem um prazo bem longo para se preparar, é importante afiar o machado, é importante nessa hora a gente manter aquele equilíbrio, né, que muitas vezes mexe com a gente. A gente tem o concurso público, é o mais importante na nossa vida, porque é o que a gente faz com mais vontade, é o que a gente faz e acha que vai mudar a nossa vida. E vai mesmo. Passou no concurso, é o que vai fazer uma grande mudança na vida em termos profissionais. Mas você não pode esquecer que você tem toda outra esfera da vida. Então, não deixe de dar atenção aos seus pais, não deixe de dar atenção à sua mulher, ou se você é mulher, ao seu marido, seu namorado, namorada, porque de tudo que a gente pode ter na vida, eu acho que quando está no final dela, a gente vai ver que o que era o mais importante não era. Lógico que é importante passar, todo mundo aqui tem um sentimento muito forte de justiça, tenho certeza que todo mundo aqui está lutando, não é por causa do salário ou de um cargo efetivo com estabilidade, mas pelo aquele sentimento de justiça que dá no coração, aquele sentimento que a gente quer de conseguir um judiciário célere, justo, que traz uma pacificação social. Mas o mais importante, na minha visão, que eu vejo hoje, depois de 4 anos de estudo, quando eu penso como vai ser quando eu morrer, é se eu conseguir fazer o meu próximo feliz, se eu conseguir dar felicidade aos meus amigos, aos meus pais, à minha mulher, se eu conseguir trazer harmonia no ambiente que eu estou. Eu acho que quando Deus for cobrar a gente lá em cima, não vai ser se a gente passou ou não, vai ser se a gente foi um bom ser humano aqui, se a gente foi o melhor que a gente podia aqui. Então, vamos dar toda a atenção do mundo ao concurso, vamos fazer o que precisa ser feito, dar a ele o merecimento que tem que ser dado, mas não vamos perder a saúde mental por causa de um cargo, por causa de uma mudança de vida financeira ou qualquer outra coisa nesse sentido. Todo mundo que está prestando concurso é muito mais importante do que qualquer concurso. Então, vamos começar. Parágrafo único. Considera-se em caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiro ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Artigo 2º. O requerimento será apresentado a órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Artigo 7º.
conceder-se-á habeas data, 1, para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constantes do registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Inciso 2º, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Parágrafo 3º, a gente pula. Artigo 8º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos do artigo 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em 2 vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único. A petição inicial será instruída com prova, 1, da recusa ao acesso à informação ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Vai ter que trazer prova da recusa do acesso à informação ou do decurso de 10 dias sem qualquer decisão. A administração tem 10 dias, sem isso entra cação. No caso de acesso à informação. Agora, se for da recusa em fazer a retificação ou decurso de mais de 15 dias sem decisão, retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa em fazer-se anotação, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º, ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Artigo 9º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias. Artigo 10º. A inicial será desde logo indeferida, quando não for caso de habeas data ou lhe faltar algum dos requisitos previstos na lei. Parágrafo único. Do despacho de indeferimento cabe recurso previsto no artigo 15, apelação. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar habeas data, cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Habeas data, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Ô Carlos, fala uns 3 efeitos do recurso para a gente e explica. Então, o recurso tem efeito suspensivo. Os recursos, em sua regra geral, eles têm efeito suspensivo. Existem recursos que eles têm efeito apenas devolutivo, são aqueles recursos, no caso do CPC, por exemplo, quando tratar de lei de alimentos, né, a decisão ela já começa a produzir seus efeitos imediatamente, é um dos exemplos, né? Então, ele tem efeito suspensivo e devolutivo, meramente devolutivo, e também tem outros efeitos. O recurso, tem um efeito também que ele... efeito devolutivo, suspensivo. Explica para a gente o translativo. O translativo, a decisão do recurso, se eu não me engano, ela vai ter efeitos em outro processo, não é isso? Não, translativo é quando o recurso ele vai ser encaminhado a outro órgão para decisão, se eu não me engano. Eu não lembro esse direito, eu esqueci essa, foi até boa pergunta. Paulo vai responder para a gente essa. Qual que é o efeito translativo dos recursos? Sobre o efeito translativo, é que tem matérias que são de ordem pública e que não foram aventadas no recurso, no corpo do recurso, mas o tribunal pode analisar ela. Aí, muito bom. E dá um exemplo. São as matérias de ordem pública que a parte não aventou e que o tribunal pode analisar. Por exemplo, a questão da nulidade. Mesmo que a parte não aventou, é uma coisa que o tribunal gosta muito. A decadência entra nisso? Se ele... prescrição, decadência também entra, né? Muito bom. São questões de ordem pública. Então, a gente tem que a sentença do HC, quando cabe apelação, do habeas data, desculpa, cabe apelação, e da sentença que conceder habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. O que ele está querendo dizer aqui é que não tem o suspensivo, mas, logicamente, tem o translativo. Mas caiu em prova, é meramente devolutivo.
Artigo 16. Quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal, ao competir o conhecimento do recurso ordinário ao juiz, a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o tribunal que a presida. Aí o artigo 16 falou que o presidente do tribunal pode dar o efeito suspensivo. Exato. E qual que é o prazo mesmo? Isso eu esqueci. Que ele tem para fazer o agravo lá? É 5 dias, né? Igual a outra lei? Ou não fala aqui? Não, não Esse fala. seu ato caberá agravo. Não está falando, não. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Artigo 18. O pedido de habeas data pode ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Não apreciou o mérito, você não tem a coisa julgada material, você tem meramente formal. Então, você pode renovar. Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e IMS. Lembrar que no mandato de segurança ele tem prioridade sobre o habeas corpus, mas o processo e a data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e IMS. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão, que se seguir a data em que, feita a distribuição, foram conclusos ao relator. Artigo 20. O julgamento do HD compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal contra atos do presidente da República, da mesa, não é da Câmara ou do deputado, é da mesa da Câmara do Deputado e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça contra ato de ministro do Estado ou do próprio tribunal, o TRF contra atos do próprio tribunal e juiz federal, a Justiça Federal contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência de tribunais federais, a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado, juiz estadual nos demais casos, em grau de recurso, ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória for proferida em única instância pelos tribunais superiores. B, ao STJ, quando a decisão for proferida em única instância pelos TRFs. A, aos tribunais regionais federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. Ao Tribunal Estadual e ao Distrito Federal e Território, conforme dispuser a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal. 3. Mediante recurso extraordinário ao STF nos casos previstos nessa Constituição. Artigo 21. São gratuitos os procedimentos administrativos para acesso à informação e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como a ação de habeas data, é gratuita. E encerrou aqui. Quer fazer algum comentário, Carlos? Não, essa lei aqui, que eu acho que pode ser uma pegadinha de prova, gostaria de voltar no artigo 8º. O artigo 8º fala, né, que a petição inicial deverá preencher os requisitos do CPC e apresentado em 2 vias, né, aquelas formalidades, documentos instruídos primeiro. Aí o parágrafo 1 fala assim, a petição inicial deverá ser instruída com prova. A primeira prova que a pessoa tem que apresentar é que houve uma recusa ao acesso das informações. A pessoa pediu acesso à informação dela. E a autoridade não deliberou sobre essa informação no prazo de 10 dias. Então, se ela se recusar, ou se ela, no prazo de 10 dias, não decidir sobre as informações, ele pode entrar com habeas data. O que difere quando a autoridade recusa em fazer a retificação de uma informação ou decurso de mais de 15 dias sem decisão dessa retificação. Então, quando eu peço, no primeiro momento, acesso à informação e há uma recusa, o prazo é de 10 dias. E quando há o prazo, passa-se esse prazo de 10 dias também, sem que ela me dê uma informação do que foi solicitado, também é 10 dias. O que difere da recusa da retificação. Se eu pedir para retificar uma informação e a autoridade, no prazo de 15 dias, não retifica, sem decisão nenhuma, aí esse prazo será de 15 dias, quando há uma recusa. Então, são prazos que parecem que pode confundir na prova. Então, se eu pedir uma informação e não tive,
dessa decisão, após 10 dias, é um caso. Quando há uma recusa da retificação, são 15 dias. E da recusa em fazer a anotação, que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º, ou do recurso de mais de 15 dias sem decisão. No parágrafo 4º, parágrafo 2º, fala assim, ó, ainda que não se constate na exatidão do dado, se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Só porque esses prazos eu achei interessante, uma pegadinha de prova. É bem interessante mesmo. Então, lembrar que quando você quer ter acesso, é 10 dias. Quando você quer retificar ou anotar, é 15 dias. Mas o acesso é 10. Paulo, alguma coisa que você achou interessante? É isso. Só para complementar, a gente ficou na dúvida sobre aquele prazo do agravo, são os 15 dias do agravo de instrumento lá do CPC. Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. São 15 dias, então. Sim. A gente não segue as leis especiais por analogia, a gente segue subsidiariamente o CPC por 15 dias. Porque no MS e no MI são 5 dias, né? A lei fala expressamente, né? Aí deve que vigora o princípio da especialidade. Então a gente encerra por aqui. Só antes de encerrar, o Carlos vai deixar uma palavra para a gente de incentivo, uma palavra com base no coração, na Bíblia, alguma coisa que ele vai sentir e vai falar para a gente aqui. É isso aí, pessoal. Sigam firmes aí, com disciplina e sempre, que vai dar certo. Um abraço. Muito bom. Vamos seguindo em frente, então. Um abraço a todos. A gente se encontra na resolução de exercício.